Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 18 de outubro. Ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, recebe medalha Gran Cruz da Ordem do Congresso Nacional. Na homenagem, presidentes do Senado e da Câmara lembraram as contribuições do ministro para o direito, a justiça e o país, além da condução dos trabalhos na Corte no período da pandemia. Esse é um dos destaques da edição de hoje e você vai ver também. Ministro Luiz Roberto Barroso libera prefeitos e concessionárias para oferecerem transporte gratuito no segundo turno das eleições. Ministro Edson Fachin determina que Paulo Maluf pague em até 10 dias mais de R$2.700.000 em multas impostas pela primeira turma do Supremo. E ainda, Ministério Público Federal vai apurar corte de verbas da União em programas de combate ao HIV. O Supremo Tribunal Federal determinou o desbloqueio de contas da Associação de Pais e Professores de Santa Catarina que envolvam repasses do Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino. Os ministros também invalidaram a lei do Rio de Janeiro, que proibia a limitação de terapias no tratamento de pessoas com autismo. As duas ações são de relatoria da ministra Carmen Lúcia e foram julgadas no plenário virtual da Corte. A Lei Carioca é de outubro de 2021 e estabelecia que os planos de saúde não poderiam limitar um número fixo de consultas e sessões. Em caso de descumprimento, a multa poderia chegar até R$74 mil. A norma incluía as pessoas com transtorno do espectro autista, deficiências física, intelectual, mental, auditiva ou visual e pessoas com altas habilidades. O caso chegou ao Supremo porque a União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde entrou com ação direta de inconstitucionalidade. Para a entidade, é competência privativa da União legislar sobre o direito civil e comercial. Alega ainda que o contrato de plano de saúde privado se sujeita à Lei Federal 9.656 de 1998 e à regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Por fim, afirma que a medida impõe sanções administrativas às empresas do setor, ao obrigá-las a adotar cobertura diversa da prevista em lei federal para os beneficiários do Rio de Janeiro. A ação foi julgada em sessão no plenário virtual. A relatora é a ministra Carmen Lúcia. Ela começou o voto ressaltando que não há como se deixar de anotar a relevância da matéria abordada na lei estadual impugnada, uma vez que trata de direito constitucional à saúde, especialmente em relação à prestação de serviços que podem assegurar melhores condições de vida àqueles que estejam em situação de maior vulnerabilidade. Mesmo assim, Carmen Lúcia destacou que essa importância não autoriza que o STF adote uma solução que venha a violar o princípio federativo. Assim, entendeu que a lei é inválida. O plenário acompanhou o voto da relatora. Também foi concluído o julgamento de uma ação em que o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, contesta decisões da Justiça do Trabalho que bloquearam verbas públicas das contas de associações de pais e professores de escolas públicas estaduais. Ele alega que essas entidades recebem valores transferidos do programa Dinheiro Direto na Escola, executado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, como prevê lei de 2009. Segundo o governador, o bloqueio dessas contas tem inviabilizado o recebimento dos recursos pelas escolas públicas do Estado. A relatora do caso também é a ministra Carmen Lúcia. Ela aceitou o pedido do governador por entender que as decisões questionadas ofendem os princípios da legalidade orçamentária, da separação dos poderes e da continuidade da prestação dos serviços públicos. Diante disso, ela suspendeu as decisões e determinou a imediata devolução das verbas bloqueadas para o atendimento dos fins a que se destinam os valores. O plenário, por unanimidade, seguiu o voto da relatora. O ministro Edson Fachin, do STF, determinou que Paulo Maluf pague em até 10 dias mais de R$2.700.000 em multas impostas em 2 condenações pela Corte. O ministro Edson Fachin atendeu ao pedido da Procuradoria-Geral da República para que o ex-prefeito de São Paulo
pague em até 10 dias mais de R$ 2.700.000 em multas impostas em condenações pela primeira turma do Supremo. Paulo Maluf foi condenado no STF em 2 ações penais, e uma delas a mais de 7 anos de prisão por lavagem de dinheiro. Ele foi acusado de participar de esquema de propina na Prefeitura de São Paulo entre 1997 e 1998. Já na outra ação, a pena foi de 2 anos e 9 meses de reclusão no regime semiaberto, convertida em prisão domiciliar por falsidade ideológica. Ele foi acusado de não ter declarado cerca de R$ 170 mil usados na campanha para deputado em 2010. A Procuradoria-Geral da República afirmou que, passado mais de 1 ano após ter sido demonstrado o cálculo do valor das multas, não se admite mais a interposição de recursos ou pedidos de reconsideração infundados, que revelam o inconformismo sistemático com as decisões do Supremo Tribunal Federal. Na decisão, o ministro Edson Fachin entendeu que o pedido de reconsideração de Maluf é infundado e protelatório, razão pelo qual foi negado com base no regimento interno da Corte, e determinou o pagamento da multa em até 10 dias. Esta é a última intimação para o cumprimento da decisão e caberá ao Ministério Público promover a execução da multa na 3ª Vara de Execuções Criminais do Foro Central Barra Funda de São Paulo. O ministro Nunes Marques, do Supremo, remeteu à Justiça Federal no Rio de Janeiro as ações que envolvem a disputa sobre o domínio da Lagoa de Piratininga, em Niterói. A União, o Estado do Rio e a urbanizadora Piratininga S.A. disputam a titularidade da área. Segundo o ministro, para o STF julgar este tipo de ação, não basta a presença no processo de entes federativos ou entidades da administração indireta, mas é preciso também que haja um conflito que coloque em risco a estabilidade do pacto federativo. Para Nunes Marques, o caso envolve discussão de natureza patrimonial sem nenhum impacto político ou institucional entre os entes federados. O ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo liberou prefeitos e empresas concessionárias para oferecerem transporte de graça no segundo turno das eleições. Vamos falar ao vivo com a repórter Aline Barcelos, que tem mais informações para a gente. Aline, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. O ministro Luiz Roberto Barroso disse que se trata da garantia constitucional do direito ao voto e por isso não pode haver qualquer discriminação de posição política. O ministro não atendeu o pedido para que seja obrigatório o transporte público gratuito em todo o país, mas ratificou o entendimento de que o transporte público deve ser mantido em níveis normais e frisou que os municípios que já forneciam transporte gratuito em domingos ou dias de eleição não podem interromper o serviço ou a gratuidade em 30 de outubro. A decisão será levada a referendo dos demais ministros por 24 horas no plenário virtual, de meia-noite de hoje até meia-noite de amanhã. William. Obrigado, Aline. E mais de 156 milhões de brasileiros estão aptos a votar no segundo turno. Quem não votou no primeiro turno pode exercer esse direito agora. Quem está em situação regular com a Justiça Eleitoral pode votar normalmente no segundo turno, mesmo que não tenha ido às urnas no primeiro turno. O título de eleitor só é cancelado se a eleitora ou eleitor não tiver votado e nem justificado a ausência em 3 turnos seguidos. As eleições do segundo turno ocorrem no próximo dia 30 de outubro. Para votar, basta levar um documento oficial com foto para a sua sessão, das 8 da manhã às 5 da tarde pelo horário de Brasília. O e-título também pode ser usado desde que a sua foto apareça nele. Brasileiros de todo o país vão votar para presidente da República e governadores em 12 estados. Não sabe o seu local de votação? Acesse o site do TSE ou o aplicativo e-título para consultar. E daqui a pouco tem sessão plenária no Tribunal Superior Eleitoral, com transmissão ao vivo logo depois do Jornal da Justiça. Repórter Henrique Amaral traz os destaques da pauta de julgamentos. Nas sessões de daqui a pouco, os ministros devem julgar vários recursos referentes a registros de candidatura de pessoas que tentaram vagas nas assembleias legislativas dos estados no último dia 2. Os ministros também devem analisar um pedido de direito de resposta do atual presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, em publicações feitas nas redes sociais do deputado federal André Janones. A sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral começa daqui a pouco, às 7 horas da noite.
A STJ permite reconhecimento de parentesco socioafetivo entre irmãos, mesmo após a morte de um deles. Os detalhes dessa decisão no próximo bloco. Até já. As urnas eletrônicas usadas nas eleições são objeto de análise periódica realizada por partidos políticos e por diversas entidades nacionais e internacionais, e elas sempre se mostraram seguras. O Brasil tem um sistema confiável de votação para a escolha de seus representantes políticos. Isso se deve, em grande parte, às urnas eletrônicas, que são confiáveis e que servem de modelo para o mundo. O Ministério Público Federal vai apurar o corte de verbas da União em programas de combate ao HIV. As informações com o repórter Paulo Melo. O MPF instaurou inquérito civil para apurar os impactos do corte orçamentário promovido pelo governo federal nos programas relacionados à saúde das pessoas com HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis, como as hepatites virais. Até o momento, mais de 3 bilhões de reais foram retirados do orçamento da saúde, o que prejudica a distribuição de medicamentos e outros programas assistenciais. Para o MPF, cortar verbas do combate a HIV e outras doenças vai contra o dever de progressividade na defesa dos direitos sociais e também ao princípio do não retrocesso nos direitos já conquistados. Os ministros da 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça entenderam que é juridicamente possível o reconhecimento de parentesco socioafetivo entre irmãos, mesmo após a morte de um deles. O colegiado cassou a sentença e o acórdão de segunda instância que haviam definido a extinção do processo ajuizado por 2 irmãos consanguíneos com o objetivo de ter declarado o vínculo socioafetivo entre eles e uma suposta irmã de criação após o falecimento dela. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão do juízo de primeiro grau de extinguir o processo sem resolução do mérito, por entender que o pedido não teria amparo no ordenamento jurídico. O TJ considerou que a falecida não buscou ser reconhecida como filha dos pais dos autores da ação, o que impossibilitaria o reconhecimento de parentesco colateral socioafetivo unicamente para atribuir direitos sucessórios aos irmãos. No recurso ao STJ, foi alegado que as instâncias ordinárias não observaram as previsões do Código Civil e, com a extinção do processo, foi impedida a produção de provas que pudessem demonstrar a relação afetiva existente entre os recorrentes e a irmã de criação. Mas para a 4ª turma do STJ, a declaração da existência de relação de parentesco de segundo grau na linha colateral é admissível no ordenamento jurídico e merece apreciação do Poder Judiciário. Ao dar provimento ao recurso especial, o relator, ministro Marco Butzi, explicou que a admissibilidade do pedido deve ser pautada na falta de vedação legal expressa e na falta de compatibilidade em tese entre a pretensão dos autores e o ordenamento jurídico vigente. O relator destacou ainda que, justamente pela falta de reconhecimento do vínculo socioafetivo de primeiro grau, é que foi necessário o ajuizamento da ação. Já quanto à questão de eventual motivação exclusivamente patrimonial, o ministro disse que ela deve ser analisada à luz das provas, mas que isso não impede o ajuizamento da demanda. Proprietário de apartamento em pool hoteleiro deve permanecer vinculado à administração comum. Esse entendimento é da 3ª turma do STJ. De acordo com o colegiado, havendo norma condominial que determine a utilização do imóvel exclusivamente no sistema de pool hoteleiro, o proprietário não tem o direito de denunciar o contrato de administração imobiliária para gerir a unidade individualmente, desvinculando-se do empreendimento coletivo. Para os ministros, deve ser respeitada a obrigatoriedade de participação no pool prevista na convenção condominial instituída pela incorporadora. A empresa responsável pela administração do condomínio ajuizou a ação de consignação em pagamento para depósito dos rendimentos mensais de 3 apartamentos em um condomínio hotel situado em São Paulo. Paralelamente à contestação, a empresa proprietária das unidades propôs ação em que pediu a declaração do término da vigência do contrato de sociedade em conta de participação, o recebimento dos aluguéis e a restituição dos imóveis. Ao analisar o
o caso, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a sentença que julgou procedente apenas o pedido de consignação em pagamento e fixou honorários advocatícios por equidade. Ambas as partes recorreram ao STJ. A terceira turma, por unanimidade, negou o provimento ao recurso especial da proprietária e proveu o da administradora. O relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, esclareceu que o pool hoteleiro possui natureza coletiva e permitir a retirada de apenas um titular do contrato ensejaria prejuízo aos demais. Quanto aos honorários advocatícios, o ministro destacou que, no caso, eles deveriam ter sido fixados a partir do valor da causa e obedecendo aos limites impostos pelos parágrafos 2º e 6º do artigo 85 do Código de Processo Civil. Dessa forma, a verba honorária foi fixada em 10% do valor atualizado da causa na ação consignatória e na resolução contratual, acrescida de 2% a título de honorários recursais. A seguir, ministro Luiz Fux homenageado no Senado Federal. Voltamos em instantes. Poucos sistemas eleitorais em todo o mundo reúnem a confiabilidade do nosso, comandado pela Justiça Eleitoral, com extremo rigor e respeito às regras democráticas. A urna eletrônica é um símbolo da excelência do serviço prestado por ministros, ministras e pelo corpo técnico do Tribunal Superior Eleitoral, desde meados da década de 1990. E ela passou por diversas provações. É testada a cada eleição e respondeu com eficiência, sem que haja nenhum registro ou indício de fraude. O Conselho Nacional de Justiça abriu processo administrativo disciplinar contra um desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais por suposto nepotismo. Na sessão desta terça-feira, o Conselho Nacional de Justiça analisou 21 itens entre pedidos de abertura de processos administrativos disciplinares, atos normativos, revisões disciplinares e reclamações. Os conselheiros, por maioria, decidiram abrir um processo administrativo disciplinar contra um desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça teriam constatado que o magistrado negociava com o ex-procurador-geral da Câmara Municipal de Belo Horizonte cargos de emprego para a esposa e o filho. Na minha leitura, as peças que eu examinei também me convenci da necessidade da instrução probatória, ensejar não só pelo indúbio pro societatis, a acompanhar o voto foi proferido pela então corregedora nacional, a ministra Maria Tereza, mas eu, ainda que tenha ouvido com muita atenção o voto divergente do conselheiro Bandeira, quando destacava aquela falta de nexo de causalidade. Então, entendo eu que, instaurado o PAD, esses aspectos poderão ser melhor esclarecidos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, foi homenageado hoje em sessão solene do Congresso Nacional pelo período que esteve na presidência da Corte. O ministro foi agraciado com a Ordem do Congresso Nacional, honraria destinada a pessoas e instituições dignas do reconhecimento do Poder Legislativo. O ministro Luiz Fux recebe a faixa com a medalha Gran Cruz da Ordem do Congresso Nacional. A homenagem foi feita no plenário do Senado. A Ordem do Congresso Nacional foi criada em 1972. É uma homenagem a pessoas e instituições que merecem o reconhecimento do Poder Legislativo. Já foi entregue a mais de 400 personalidades, como o líder político da África do Sul, Nelson Mandela, ex-presidentes da República e ministros da Suprema Corte. Os presidentes do Senado e da Câmara falaram das contribuições do ministro para o direito, a justiça e o país. Eles lembraram o papel de Luiz Fux durante a pandemia. É preciso deixar consignado que foi com base nesses parâmetros de respeito à liberdade, de defesa dos direitos fundamentais e, sobretudo, com coragem que Vossa Excelência exerceu a presidência do Supremo Tribunal Federal. Foram 2 anos desafiadores nos quais enfrentamos a maior crise sanitária da nossa história, a pandemia de Covid-19. Exigiu-nos
respostas urgentes a problemas complexos. E Vossa Excelência demonstrou ser a pessoa certa, no lugar e momentos certos. O Supremo Tribunal Federal, sob a condução de Luiz Fux, apreciou lides complexas, com grandes conflitos de interesses, disputas federativas e discussões sobre as fronteiras de competência de poderes e instituições. O ofício de presidir a Suprema Corte é dos mais pesados encargos que se pode atribuir a um cidadão brasileiro. Vossa Excelência não tropeçou nem arqueou. Soube conduzir o Poder Judiciário brasileiro neste período, não como um jovem impulsivo e temerário, mas como um sábio calejado e prudente, manejando com serenidade os conflitos suscitados e atuando como um apaziguador das instituições e do país. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, destacou a produtividade do STF durante a pandemia. O ministro Luiz Fux, como também já salientado, presidiu o Supremo Tribunal Federal num momento extremamente difícil, momento de pandemia, e o Supremo Tribunal Federal foi a única, eu repito, a única Suprema Corte do mundo que não deixou de trabalhar um único dia durante a pandemia. Graças aos esforços do seu presidente, ministro Luiz Fux, sucedendo o ministro Dias Toffoli, o ministro Luiz Fux, que ampliou a possibilidade do nosso trabalho virtual, inclusive com sustentações orais por parte dos advogados, membros do Ministério Público, também virtualmente. Isso possibilitou que o Supremo Tribunal Federal não faltasse ao Brasil em nenhum momento. O ministro Luiz Fux disse que, como presidente da Suprema Corte, trabalhou pela manutenção da estabilidade democrática. Sabemos que o maior símbolo da democracia é o diálogo. O verdadeiro democrata valoriza o aprendizado mútuo, que surge do debate público, compromissado com o desenvolvimento do país. Sabe que a cooperação entre os cidadãos bem-intencionados, em suas mais diversas expertises, representa o motor do progresso nacional. Essa tem sido a tônica da minha caminhada nesses mais de 40 decênios dedicados à vida pública. Não à toa, o período em que estive à frente do Poder Judiciário Nacional foi marcado pela manutenção e estreitamento de laços institucionais com os poderes da República Brasileira, sempre por meio de uma relação independente, porém muitíssimo harmoniosa, conforme determina a nossa Constituição Federal. O ministro lembrou o momento atual das eleições. A nossa democracia encontra-se fortalecida e a nossa Constituição permanece como a certeza primeira do nosso povo. Nas últimas semanas, temos vivido um processo eleitoral absolutamente estável e operacionalizado dentro das regras constitucionais pela presidência do Tribunal Superior Eleitoral, por conta da atuação efetiva do meu colega de sacerdócio, presidente Alexandre de Moraes. Por óbvio, divergências político-partidárias são naturais em qualquer sociedade plural, mas é importante assinalar que as vozes das ruas, há algum tempo, já não gritam palavras de ordem contra os valores democráticos. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até amanhã.